Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu te peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, divulgue esse vídeo para todos os seus amigos e me ajude a divulgar esse canal, porque são vocês que me ajudam nessa caminhada e ajudam o meu canal a crescer. Por isso, eu peço que vocês divulguem bastante, coloquem lá nos grupos de WhatsApp, divulguem no Instagram, coloquem no Facebook, Twitter, suas redes sociais todas. E me ajude a também pregar o Evangelho utilizando as redes sociais. Beleza? Muito bem. O tema de hoje é sobre um personagem bíblico muito interessante, muito curioso, que muita gente, já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida, principalmente em músicas pentecostais. Nós vamos falar a respeito de Jó. Você vai se lembrar de várias músicas que tem o tema a respeito de Jó. Tem, por exemplo, aquela da Rose Nascimento. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Ou aquela mais recente também. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Tem até um vídeo que circula aí nas redes sociais que inventaram até um marido pra Jó. Gente, esse vídeo é bizarro. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Mas enfim, esse vídeo tem um objetivo bem peculiar, porque muita gente conhece Jó, já ouviu falar da história dele, mas pouco se sabe a respeito do principal do livro de Jó, do recheio, digamos assim. Mas você que não conhece ainda a história de Jó, vou tentar resumir, para você entender. Primeiramente, Jó, ele era um homem temente a Deus e um homem muito rico, e que ele sempre procurava ser fiel a Deus. Deus vê a fidelidade de Jó, e também quando Deus estava no seu santo templo recebendo adoração, aparece também Satanás, o diabo, a serpente, enfim. E aí, o mais engraçado é que na história de Jó é Deus que instiga o adversário, para assim, vixe, meu servo Jó e tal. E aí, enfim, Deus, ele permite, ele fala da fidelidade de Jó com o inimigo, e aí o diabo responde para ele assim, claro, o Senhor cerca ele todo de bens, claro que ele vai ser fiel e tal. Então Deus autoriza a tocar primeiramente naquilo que ele tinha, e assim o inimigo destrói tudo que Jó tinha, e até mesmo seus filhos são mortos, e Jó não nega o Senhor, não nega a Deus. Deus autoriza o adversário a tocar na saúde de Jó. Então Jó, ele é acometido de feridas e tal, chagas malignas, onde ninguém conseguia chegar perto dele, enfim. E aí nesse momento é que a esposa de Jó chega para ele assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, a esposa, ela negou a Deus e falou assim: olha, esse seu Deus não está valendo de nada, E Jó mesmo assim não nega o Senhor. Enfim, Jó ficou numa situação tão deplorável que os amigos dele, quando viram Jó, ficaram assim tristes, que eles ficaram 7 dias sem poder falar nada. Agora imagina isso. Mas o que é mais interessante é que quando você observa a maioria das músicas e pregações a respeito de Jó, a maioria dos pregadores se prendem aos 2 primeiros capítulos de Jó,
ou aos 2 últimos, sendo que o livro de Jó tem 42 capítulos. Então, você vai entender o que eu quero falar disso. Jó, ele se manteve fiel a Deus, ele não negou ao Senhor, mesmo em toda a sua provação, né, mesmo em todos os seus problemas. E aí o livro de Jó discute a origem do mal, a gente poderia discutir a origem do mal e por que o mal acontece, sobre soberania de Deus, enfim. Mas eu não quero entrar nessa seara, pelo menos não hoje. Mas o que eu gostaria de falar com você é a respeito do pecado de Jó. De fato, muita gente ignora que, apesar de Jó não ter negado o Senhor, Jó cometeu um pecado aqui muito sério. Como se tivesse pecadinho, pecadão. Mas enfim, deixa isso quieto. Os amigos dele, como eu já falei, ficam acusando ele de um monte de coisa, né? Dizendo que ele estava em pecado, dizendo que ele não tinha sido fiel a Deus, que ele estava em falta em alguma coisa, e aquilo ali era a punição divina, né? Bem, hoje em dia não está muito diferente não, deixa quieto. Por causa do que Jó ele estava passando ali naquele momento, ele estava sendo acusado de muita coisa que não era atribuída a ele, que não estava na conta de Jó, né? Mas aqui, uma coisa que me chama a atenção no livro de Jó exatamente é que tudo que ele estava passando, ele não se achava, né, merecedor daquilo que ele estava passando. Só que o grande problema de tudo era que ele queria se justificar diante de Deus, né? Querendo apresentar a Deus a queixa dele. Olha só como ele era pretensioso. Ele se achava tão justo, tão justo que ele dizia assim: cara, eu não mereço isso que eu estou passando. Isso aqui não é pra mim e tal. Eu sou uma pessoa boa, sempre fui reto, sempre fui uma pessoa boazinha, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca menti, nunca fiz absolutamente nada dessas coisas erradas aí que todo mundo faz, mas eu tô passando por isso. Por que, Deus? Por quê? Por que é tão injusto isso comigo? Chega! Você deve estar pensando assim: nossa, eu não sabia isso a respeito de Jó. Mas tá na Bíblia. Eu vou ler para você só um trechinho que se encontra no livro de Jó, capítulo 10, e você vai entender o que eu estou falando. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. A partir daí você vai entender essa questão da justiça própria de Jó. Ele se achava justo o suficiente para não merecer aquilo que ele estava passando. Só que o grande problema é que Jó ele estava utilizando outros padrões, os padrões humanos. Os padrões de justiça humana, os padrões das justificativas ou das leis humanas, da moral humana. Só que o grande problema é que por mais que a gente faça, né, ou que a gente tente medir as nossas obras à medida da moral humana, nunca vai chegar à moral de Deus. Como assim, Heron? Eu não estou entendendo nada. Em Isaías capítulo 64... versículo 4, se eu não me engano, a palavra de Deus diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E rapaz,
trapo de imundícia não é uma coisa muito boa não, né? Trapos de imundícia, quando o profeta Isaías fala, eram aqueles panos velhos que as mulheres usavam na menstruação, porque na época, né, há 700 anos antes de Cristo não existia absorvente. Mas enfim. Ou seja, a Bíblia ela compara todas as justiças humanas ou tentativas do homem de se justificar como trapo de imundícia. Ou seja, não serve para nada. É imundícia. Então, você vê aqui o sujeito, né, ser humano, pecador, falho, né, mesmo sendo reto diante de Deus, procurando sempre buscar a justiça de Deus, sempre procurando andar nos seus retos caminhos, mas a grande questão não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você faz, ou por merecimentos, né, que você vai conseguir ser digno, né, da graça de Deus. Não é por obras, mas a palavra de Deus ela vai dizer em Gálatas capítulo 2 que é pela graça que sois salvos, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não é obra de homens para que ninguém se glorie. Ou seja, Jó estava querendo dar uma justificativa própria de um esforço próprio, de um esforço humano para uma coisa que só Deus pode fazer. É Deus que justifica o homem. É Deus que ele é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que você faz obras boas porque você já é transformado pela graça de Deus. E por mais coisas boas que você faça, isso diante de Deus não significa nada. Não faz parte do padrão moral de Deus. Por quê? Porque todo homem, todo ser humano nasce pecador. Isso para muita gente é basicamente absurdo, né? Mas é a mais pura verdade. Se você não aceita essa verdade, né, se você tem dificuldade para lidar com isso, então você pode parar de assistir esse vídeo agora, né? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que por mais que eu faça coisas boas, obras louváveis, isso não me garante salvação, isso não me garante a justificação pela fé. Porque você é salvo mediante a fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, como diz a palavra de Deus. Então, não é por obras, cara. Sinto muito te informar. Mas aí quer dizer então que eu posso fazer qualquer coisa, pintar o set porque a graça de Deus me salvou? Não! Calma. Também não é assim que funciona a história. O que isso significa? O cristão ele faz boas obras porque ele já é salvo, porque ele está sendo moldado e redimido conforme a graça e a ação de Deus na vida dele. As boas obras são redimidas a partir do momento em que ele confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas tá, eu ainda não estou entendendo. Calma, eu vou tentar explicar. Significa que você faz obras porque você já é salvo em Jesus Cristo. Deu para melhorar? As boas obras que você faz quando você se converte, elas apontam para a imagem de Cristo que está sendo restaurada em você. Por quê? Quando o homem pecou, lá no começo, lá no Éden, lá atrás, né, a imagem e semelhança de Deus que estava nele ficou corrompida. Isso significa que, apesar do homem fazer as boas obras e ainda ter um vislumbre, um relance da imagem de Deus nele, esse homem decaído, ele é pecador, ele é falho e comete muitas coisas e muitas atrocidades. Quando a pessoa, não gosto muito de usar esse termo não, mas enfim, lá vai. De aceitar a Jesus, ou melhor, de receber a Jesus como Senhor e Salvador, né? A partir de então, essa imagem que ora estava decaída, ela começa a entrar em um processo de restauração.
essa imagem vai sendo restaurada. E pelo fato de eu estar em processo de restauração com a imagem e semelhança de Deus, eu faço boas obras, e essas obras, elas apontam para a salvação que já está em mim. Tá dando para entender agora? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aqui Jó, cabeçudo, né? Ele vai dizer o que? Ele vai tentar dizer para Deus: olha, Senhor, eu não mereço isso que eu tô passando, não acho isso justo e tal. Ou seja, Jó, ele acaba dizendo que Deus era injusto com ele porque ele estava passando por aquela provação. Ai, que cabeça. Agora, Jó, ele passa quase que o livro todo, né? Ou discutindo com os amigos, debatendo com os amigos dele para discutir a razão da aprovação dele, ou tentando se justificar para Deus, dizendo que ele não era digno de passar por todo aquele sofrimento todo, né? Se achando justo o suficiente para não passar por aquilo, né? Aí Deus, ele começa a responder, né? Deus, ele demora a falar do livro de Jó, depois do capítulo 2. Só que, quando chega no capítulo 38, rapaz, o Jó, ele perdeu, digamos assim, que Jó perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas, né, quando chega no capítulo 38, Deus, ele dá uma resposta para Jó em 3 ou 4 capítulos só de resposta, né? Só puxando a orelha de Jó. Jó, vem cá, chega aí. Eu só vou ler os primeiros versículos do capítulo 38 para você entender. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem o mar com portas? Quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Rapaz! Ou seja, Jó, ele levou uma bronca bonita do Senhor porque ele se achava, por causa de uma certa arrogância, por causa de sua justiça própria, né? Mas ao mesmo tempo foi necessário Jó passar por todo esse processo, né, para que ele pudesse entender e conhecer verdadeiramente a Deus. Tanto que em Jó capítulo 42 ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando todo esse problema que Jó passou, desde perder tudo, perder a saúde, né, os conflitos internos dele de se achar justo o suficiente, a acusação dos amigos, todo esse processo que Jó passou foi necessário para que de fato Deus verdadeiramente se revelasse para ele e ele conhecesse de fato quem é Deus, quem era Deus na vida dele. E depois que Jó finalmente entendeu no capítulo 42, aí sim, depois que Jó passa por toda aquela tempestade e passa por todas aquelas marcas, aí sim vem aquela parte, né? A parte que todo mundo gosta, né? E Deus então mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Para encerrar esse vídeo que já ficou longo, muito longo, mas muito longo. Se você acha que é por boas ações que você vai conseguir alguma coisa, eu sinto muito informar você, mas não. Porque Deus, ele já nos deu a graça dele. Deus nos deu a sua graça.
Então é muito difícil para o homem, né, para o ser humano entender que não precisa fazer nada, não precisa acrescentar coisas para você ser digno do amor de Deus, ser digno da graça de Deus. A grande verdade é que é só através de Jesus Cristo é que você consegue a salvação. Então é por isso, né, que não é de obras, exatamente porque para que ninguém se glorie diante do Senhor. Então foi isso que Deus estava ensinando. E o mais engraçado, isso me veio agora na mente, é que o livro de Jó também é uma sombra do que vai acontecer no Novo Testamento, do vislumbre da graça de Deus, ou seja, não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus. Amém? Meu querido, que você seja alcançado por esse vídeo, que Deus te abençoe, né? E que você pense nisso, né? Que você pense nisso, não é por obras, é por fé. E nós precisamos voltar a esse princípio de que é pela fé que nós somos salvos. Amém? Deus te abençoe, meu querido, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!